E olha só, ministro Alexandre de Moraes confrontado 2 vezes e desta vez tiveram a coragem de falar ali para o togado aquilo que quase ninguém tinha coragem de falar até então e que estava engasgado na garganta do povo brasileiro. Vocês vão ver aqui um deputado do Paraná esculachou realmente com as atitudes do Supremo Tribunal e mandou um recado direto para o Alexandre de Moraes em cima de algo que ele falou durante o julgamento. E logo em seguida nós vamos mostrar aqui também o André Mendonça. O André Mendonça ali na frente do Moraes, ali numa sessão no Supremo Tribunal, confrontou e falou tudo aquilo que devia falar. E agora o Moraes ficou sem saída. 2 lapadas, uma atrás da outra, pessoal. Ele tem que recuar, porque realmente a coisa está séria. Ninguém mais quer saber desse ativismo. Confira essa matéria aí. Primeiro, o deputado dando uma lapada nele e depois o André Mendonça ali no Supremo Tribunal ao vivo para todo mundo ver. Confira essa matéria, dá um like nesse vídeo, pessoal, se inscreva aqui no canal, vamos para a matéria e voltamos em seguida. Esse aqui vale a pena assistir, o vídeo está viralizando nas redes sociais, então eu vou colocar aqui também no meu canal para você poder dar uma olhada. Ontem o Alexandre de Moraes fez uma das mais estapafúrdias e absurdas comparações entre o 8 de janeiro para tentar justificar o porquê que essas pessoas não merecem anistia, merecem penas maiores do que assassinos. Ele faz a pergunta, e se alguém invadisse um grupo armado, cheio de mentiras, né? Invadisse a sua casa, você daria anistia para eles? Bom, um deputado do Paraná deu a melhor resposta possível para essa pergunta do Alexandre de Moraes. Então assista, se delicie, porque realmente o argumento dele é irrefutável. Então vocês, deputado do Paraná, se você souber o nome dele, coloca aqui na descrição. Um abraço. Se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas. Você pediria anistia para essas pessoas? É sim. Eu vou responder a sua pergunta, Alexandre de Moraes, lhe fazendo uma outra pergunta. Se o grupo do MST invadisse a sua fazenda, a sua casa, eles estão sempre armados, quebrando tudo, destruindo tudo, eles seriam presos como terroristas? Não! Não, né? Porque vocês determinaram que o invasor de terra, o grupo armado invade a sua terra, você, o dono, tem que sair, o invasor fica na terra, que ninguém pode tirar ele de lá, até o julgamento, que sei lá quando será. Esse é o tratamento que vocês dão para invasor armado. Agora, se fosse na minha casa, vagabundo entrou e ia levar tiro. Se eu não tivesse lá, as câmeras iam filmar e a gente ia prender os bandidos. Nós não íamos apagar as câmeras como vocês fizeram no dia 8. E também, se tivesse algum funcionário na minha casa, ninguém ia abrir a porta para eles entrarem e dar aguinha, como o G. Dias fez. E vocês não fizeram nada com o G. Dias. Então, vocês não têm moral para falar isso aí, não tem moral para fazer uma pergunta dessa. Vocês estão desmoralizados perante o mundo e o Brasil. Ninguém acredita em vocês. A primeira turma da Suprema Corte é uma vergonha. Por um ministro da Suprema Corte, realmente é ridículo essa comparação que você fez. A população não acredita em uma sequer palavra que você fala. Por favor, tenha vergonha na cara, respeite o povo brasileiro e respeite a Constituição Federal, que é o seu papel. E não são só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações. Uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Não, mas desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem. Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não
é relacionado, é descartado. Mas é relacionado a pessoas Da determinadas, mesma forma, nós não a vamos descartar. pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é sim. gravado. Mas, lógico... É a mesma coisa. Não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras N Mas pessoas. é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão, apontasse aonde estão sendo feitos abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Até hoje não tem essa tese. Né? Tem o dado de uma pessoa não identificada ainda. Mas você tem no cruzamento de informações. A polícia não vai mais poder pegar toda aquela região para saber aonde é o cativeiro. Não há lógica nisso. O que não vai se poder, na minha ótica, é quebrar o sigilo de todo mundo daquela região para depois ver quem que está envolvido. E os sequestrados morrem enquanto a polícia faz busca e apreensão em cada caso. Por isso que a questão não é simples. Se fosse simples, nós não estaríamos discutindo aqui. Por isso que são juízos de valores que nós precisamos fazer. Qual o limite de uma investigação? Eu pego lá quem pesquisou isso, quem pesquisou aquilo, comunicação de todo mundo. Aí, vamos lá, eu estou pesquisando uma lavagem de dinheiro. Nesse mundo de pessoas indeterminadas, eu encontro de tudo. Eu encontro lavagem, eu encontro um sequestro, eu encontro um furto, eu encontro de tudo. Uma vez descoberta a situação, com base numa medida legítima, pressupondo legítima de uma autorização judicial, eu jogo tudo, ou seja, nós vamos criar um ambiente que não é um fishing expedition, é pesca de arrastão. Podemos tomar essa decisão? Podemos, precisamos saber das consequências. Para outros pilares que nós também formam um equilíbrio dentro do Estado Democrático de Direito. Se fosse por meu gosto pessoal de não querer crime, eu adotaria essa tese. Desculpa. Mas, não, estou falando por mim. Mas ninguém está aqui defendendo a arrastação. Vossa Excelência aqui, para defender o seu posicionamento, está dizendo que os demais estão isso, mas não é verdade. Eu estou dizendo que é isso, na minha opinião. Pois é, e agora nós vamos ver aqui algo realmente absurdo, pessoal. Você já imaginou uma pessoa estar internada ali na UTI, recebendo tratamentos ali seríssimos, e de repente ela recebe uma intimação de uma oficial da justiça que foi até ali com a caneta e com o papel para fazer a intimação? Isso só poderia acontecer se fosse a mando de Alexandre de Moraes, e isso aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro recebeu na UTI a presença de um oficial de justiça. Eles invadiram ali, entraram e foram ali intimar Bolsonaro. A pressão de Jair Bolsonaro até alterou no momento e teve ali um bate-boca ali dentro da UTI. Olha só essa matéria, pessoal, que temos para mostrar aqui, e veja que absurdo se isso não justifica isso que nós estamos falando aqui sobre o ativismo judiciário. Veja só, o pessoal da Auri Verde vai trazer para nós aí que absurdo, que lamentável, a que ponto chegamos. Vejam. Ontem, no final da minha jornada aqui, chegou a informação da visita da oficial de justiça ao hospital. Eu confesso que, final de jornada, e uma notícia que chegou através do deputado federal Paulo Bilinski, você fica meio atônito, né? Porque tem notícia que se custa acreditar. Tem notícia que se custa acreditar. Tem notícia que você olha e fala, não é possível que a gente está vivendo isso. E não é que era verdade? Ô João, conta essa história pra gente. Tem os vídeos, inclusive, viu, Edson, na ordem lá do Silas, que é importante. O Bolsonaro recebendo uma oficial de justiça dentro do hospital da UTI, João. É isso mesmo? É exatamente isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado ontem por uma oficial de justiça na UTI, Unidade de Terapia Intensiva do DF-Star em Brasília. Ele está internado há mais de uma semana depois de passar por uma cirurgia para a reconstrução da parede abdominal. A intimação foi sobre a ação penal aberta no Supremo Tribunal Federal, em que Bolsonaro se tornou réu por tentativa de golpe de Estado. A pressão do ex-presidente subiu enquanto ele falava com a oficial de justiça. Uma pessoa que estava presente no quarto disse a ele que a pressão, Pitoli, subiu bastante.
Bolsonaro se irritou, pedindo por favor, e continuou a fala direcionada ao oficial. O ex-chefe do executivo também questionou a mulher se ela tinha ciência que estava em uma UTI. Essa live, a que Bolsonaro participou, segundo o STF, demonstrou possibilidade de ser citado e intimado pela Justiça. A live que eu apresentei. Exato, essa mesma, de terça-feira. O documento entregue a Bolsonaro notifica sobre a abertura da ação penal em 11 de abril pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E aí agora, Pitoli, que Bolsonaro foi citado, ele terá 5 dias para apresentar a defesa prévia, que é uma resposta à acusação. Vamos acompanhar um trecho dessa oficial de justiça adentrando o quarto dele na UTI do DF Star em Brasília. Boa tarde. É uma citação e uma intimação. A citação é para o senhor tomar ciência dos termos da acusação e a intimação é para o senhor apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar. Você que é a senhora da Justiça, por favor. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia. 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, tá? Ele faz a defesa comigo. Sim. Ele vai perguntar para quem sobre a defesa dele comigo. Sim. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui em mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem aqui? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo. Federal. Quem é a pessoa do Supremo mandou a senhora para cá? Você sabe quem é? Não, se eu sei, não, eu quero ter certeza. O relator, por favor, qual é o nome dele? Você sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele também. Ministro Alexandre de Moraes. Então, o ministro Alexandre de Moraes, deu a missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, isso mesmo? Eu falei para ele que esse mandado foi expedido dia 11 de dezembro, de abril. Aí dia 12, o senhor não estava aqui, esse mandado está parado desde o dia 11. Eu não tenho nada a ver, você não sabia. Tudo no Supremo é secreto. Então não justifica. Esse mandado aqui, ele não está em segredo de justiça. Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tive acesso, meus advogados tiveram acesso em grande parte dos autos. Inclusive a minuta do golpe. Ninguém tem conhecimento do golpe até hoje. Apareceu uma minuta lá, que é aquela da casa do Anjo, que é uma piada aquela lá. Vai ter uma nova minuta do golpe agora, que estaria no telefone do CID. O próprio Alexandre Moraes fala dela o tempo todo, mas não chegou para os advogados ainda. Mas o ministro tirou o sigilo dos autos. Bem, essa nova minuta de golpe não estão no sigilo que ele tirou. Porque é o seguinte, os inquéritos continuam. 6 anos de inquérito. O inquérito dura 6 anos. Vai durar mais quanto? Mais 10, mais 20? Tudo bem. Então a senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI. Sim. O problema que eu tenho não é simulação. Eu levei uma facada há 7 anos e tenho problema até hoje. Graças a Deus me salvei novamente. Se demorasse mais um pouquinho, eu teria morrido. Tá? Tive um procedimento invasivo hoje de manhã, que não está funcionando, infelizmente. Vou para a sala de imagem agora, aplico contraste, etc. E eu poderia assinar mais tarde sem problema nenhum. Mas, como a senhora insistiu, eu não vou criar nenhum problema para a senhora. Eu estou trabalhando aqui, eu fui acionado em plantão. Eu sou a plantonista do dia, eu expliquei os seus advogados, os diretores. Eu sou a plantonista do dia, eu recebi essa incumbência, né, de proceder a... Incumbência não, desculpa aqui, não foi uma medida de missão. Tanto é que eu duvido. A senhora já intimou alguém numa sala UTI na sua vida? Eu estava explicando lá para as pessoas, 7 pessoas que vieram conversar comigo, entre os diretores e pessoas do jurídico, que assim, às vezes a gente entrega uma notícia que a pessoa não está querendo receber, mas às vezes a pessoa já sabe. Essas informações já estão na mídia. Então, assim, todos os outros que estão... Os advogados só sabem o que acontece quando publicam na mídia. Inclusive, inquéritos confidenciais, por secreto. Por exemplo... Mas não está secreto mais. Não tá, cadê o inquérito 13.000? A senhora não deve estar sabendo, a senhora não faz parte da Suprema, não sei como chefe dos plantonistas, etc. Bom, inquérito 13.000, de novembro de 2018, o Alexandre de Moraes classificou como confidencial, como secreto.
Porque a minha acusação é que eu comecei a dar um golpe dia 29 de julho de 21, numa live onde eu ataquei o sistema eleitoral. Tá? Tudo começou lá, segundo a Polícia Federal e segundo o relator Alexandre de Moraes. Tudo começou lá. Agora, está faltando, né, já que atacar o sistema eleitoral, como eles me acusam, está faltando retroagir um pouco mais isso aí. Eu ataco o sistema eleitoral, a palavra certa não é essa, é critico. No mínimo desde 2012, eu apresentei uma emenda no passado, foi aprovada a emenda para ter um voto impresso, a senhora Dilma Rousseff vetou, o veto foi derrubado e depois o Supremo Tribunal Federal, acredite, por 8-3, diz que o voto impresso é inconstitucional. Eu quero o sistema eleitoral para o meu país igualzinho da Venezuela, igualzinho do Paraguai. E não esse sistema que está. Isso é crime. Criticar o sistema eleitoral passou a ser crime agora. E tudo começou no telefone do Cid, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. Eu peço favor. Eu peço favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Foi pego um tal de cartão de vacina. Que depois o PGR sugeriu e o Supremo arquivou. Eu não respondo mais nada por vacina. E a origem disso tudo é o inquérito do cartão de vacina. Tudo que se anulado daí para frente. Por menos de 1% disso, anularam a Nova Jato. O que o seu relator quer? Ele quer me prender. Ele quer me condenar. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso que ele quer? Acho que ninguém tem dúvida. Tá? Então o que acontece? A senhora não tem culpa de nada, por favor, me desculpe, se eu estou exaltado, me desculpe. Tá? Mas o que está em jogo não sou eu. O que está em jogo é o futuro do meu país. Eu apenas sou um obstáculo entre eu e o país. Eu e o país. Ele acha que me prendendo ou arranjando uma maneira de me tirar da vida pública, acabou já, acabou. Está tudo resolvido a questão do Brasil aqui. Não é assim. Eu nunca aceitei, né, os benesses do outro lado. Estou aqui. O que eu pretendo fazer? Continuar lutando. Não vou sair do Brasil, não vou fugir do Brasil, fique tranquilo. Você não vou ter motivo para decretar a preventiva minha. Né? E o que eu quero é ajudar meu país. É só isso, mais nada. Isso é demais. Eleição sem Jair Bolsonaro é uma negação da democracia. Desculpa, se eu não tenho culpa de nada, está cumprindo ordem aqui, mas no meu cadastro, por favor, o pessoal lá dos tribunais do Rio também cumpriu a missão, botar os judeus na cama de gás. Todos pagaram seu preço um dia. Não vai ser diferente no Brasil. O que está acontecendo aqui é uma covardia o que estão fazendo comigo, com essas pobres coitadas, como a Débora e outros presos a 7 anos de cadeia. Tentativa de golpe, sem arma, sem tropa, sem liderança, sem dinheiro, num domingo, onde o Lula saiu cedinho para fugir do clima que estava armado, com esses pobres coitados, e foi para Araraquara. É um crime que estão fazendo contra a população brasileira, um crime que estão fazendo contra a democracia brasileira. Me desculpa se eu não tenho culpa de nada. É por isso que tinha um processo. Agora os advogados alegam tudo que eles acharem que eles têm que alegar. E eles vão tomar conhecimento, igual tomaram conhecimento das gravações de 15 minutos das pessoas que estão sendo presas de baseada por aí, de montão por aí. A senhora não tem culpa de nada, me desculpa, senhora, ok? Mas é algo pessoal. Estou terminando aqui. Porque, até eu queria, por Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes, eu sei que não faz parte do rito. Por que, Vossa Excelência, já que tem tanta certeza que eu sou um golpista, né? Aqui, apesar de não ter estado aqui de 8 de janeiro, mas ter patrocinado do quebra-quebra em Brasília, que tal nós dois ao público, com toda a TV aberta, discutir esse processo todo, senhor Alexandre de Moraes? Todo esse processo discutir, nós dois, aberto, não é igual a delação do Cid, aquelas secretas, que vai mudando a cada novo depoimento, vai mudando tudo. Nós dois já tem tanta
certeza assim que eu sou um criminoso, vamos lá, TV Globo, a mesma coisa. 2, 3 horas ao vivo, para me acusarem de tudo, de joia, de vacina, de baleia, tudo. Eu só quero meia hora, lógico que vou me defender, mas eu quero meia hora para falar do meu Brasil. Que eu tenho uma proposta para o Brasil, para deixar esse povo parar de sofrer, que está aí, não pode comer nem ovo mais com esse governo. Olha só, imagina se eu tivesse o poder do Alexandre de Moraes. Eu ia quebrar o sigilo do ministro Benedito e perguntar para ele, o que é a missão dada e a missão cumprida? Eu buscar trazer o Alexandre de Moraes para depor também. O que é isso aqui, Alexandre de Moraes? O que é isso aqui? Ou assim como outras autoridades do Supremo, perguntar o seguinte, interferimos sim, mas foi para o bem do Brasil? Ou seja, me tirar da presidência para botar esse cara que está aí, que está afundando o Brasil? Desculpa que já está machucando aqui, desculpa aí. Então, peço desculpa, senhora, mais uma vez. Eu vou assinar, ok? Mas uma medida de força. Podia esperar mais algumas horas, mas tudo assim, por favor? Hora, por favor. Hoje é dia 23 de abril. 12h47. Abril de 25. Que horas? 12h47. O nome da senhora, por favor? Cristiane. Cristiane, desculpa mais uma vez, tá? A questão foi também, ó, por favor. Pega para mim aqui. É só isso. Um homem que foi intimado dentro de uma UTI. A gente não tem ideia onde chega a maldade do ser humano. A gente não tem ideia. Que é maldoso e que é perverso, a gente já sabia. Mas que chega a esse ponto. Nós temos aí na tela o artigo 244. O Cláudio vai comentar, Leandro também, para a gente entender, né, se o que ela fez pode ser feito, se não pode ser feito, se ela podia estar ali, não estava paramentada, né? Enfim, entendo que o DF estar em Brasília também deve ter sido surpreendido com a medida. Eu quero, João, traz para a gente ali o que diz esse artigo, o 244, João. O artigo 244 do Código de Processo Civil diz o seguinte, como está aí na tela da Auriverde. Não se fará citação salvo para evitar o perecimento do direito de quem estiver participando de ato de culto religioso, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral ou em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, de noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento e de doente enquanto grave o seu estado. Pois é, realmente, né, parece que não tem mais limites às atuações ali de alguns ministros do Supremo. É engraçado, né, que se fosse isso, acontecesse com alguém da esquerda, né, chamariam de abuso, racismo, né, faria que é perseguição, né, que onde nós estamos isso é autoritarismo, fascismo, qualquer outro tipo de coisa. Agora, quando acontece com a direita, tá tudo bem. Como que pode, né, uma oficial da justiça ir até ali? Por que não procurou o advogado? Por que não procurou a parte que representa o Jair Bolsonaro? Mas não, quiseram fazer um showzinho ali. Isso é para fazer show, pessoal, é para chamar atenção, né? E aí o Bolsonaro até se alterou ali na hora, né? E a pressão dele até mudou ali. Como que pode uma coisa dessa? Sabe por quê? É porque eles acham que a facada que aconteceu lá em 2018 foi de mentira. Assim como o Lula falou. O Lula falou assim, eu não vi sangue, aquela facada lá, pra mim, não aconteceu. Se o Lula falou esse tipo de coisa, quer dizer que os outros também acreditam? Moraes, o Flávio Dino, o Zanin, o Barroso. Porque só pode. Eles estão achando que tá tendo um teatro ali no hospital. Mas tudo isso, pessoal, vai corroborar e vai terminar para o bem. Porque, na verdade, tem um versículo na Bíblia que fala, né, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Está lá na Bíblia, você pode consultar. E nós acreditamos que Bolsonaro foi levantado para poder mudar os rumos dessa nação e tirar das garras aí do comunismo, do socialismo, e é por isso que ele está sendo perseguido. Mas até aquilo que era para dar errado vai ser convertido em algo bom. É isso que nós acreditamos. Mas veja que absurdo. É por isso que o André Mendonça confrontou o Moraes ali durante a sessão do Supremo. É por isso que nós mostramos aqui também esse deputado, né, o Arruda, ali do Paraná, que também falou poucas e boas ali com respeito à fala do Moraes. Não tem jeito, pessoal. Se rodar uma pesquisa aí no Brasil sobre a popularidade do ilustríssimo Togado, nós vamos ver que é praticamente menos de 10% da população aprova esse tipo de coisa. Um absurdo. E tá de parabéns aqui, né, as pessoas que confrontam e têm a coragem de falar ali tete a tete, cara a cara. Pelo menos o André Mendonça, pelo menos ele tá fazendo alguma coisa, né? Porque o Cássio Nunes a gente nem vê falar dele. Aliás, ele voltou há pouco tempo atrás contrário ao Bolsonaro, à direita, ao conservadorismo. Ele teve um voto dele que foi totalmente contrário. E aí o povo ficou pensando, poxa, mas cadê os princípios, cadê os valores, né? Bom, mas é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Se inscreva aqui no canal, tem um botão aqui, você clica, se inscreve agora, pessoal. Você vai estar fortalecendo o conservadorismo, a direita no Brasil, vai estar dando aquela força. Dá um like nesse vídeo para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. Coloca aqui nos comentários, se você tivesse a oportunidade de estar ali no lugar do André Mendonça, ao lado do Xandão, o que você falaria para ele ao mesmo pé ali de altura, né? Porque daqui nós não podemos falar tudo que nós queremos, mas imagine que você fosse um ministro do Supremo Tribunal e estivesse ali, qual o recado que você falaria para o Moraes? Coloque aqui nos comentários, lógico, né? Respeitando aí a plataforma, respeitando aqui o nosso canal, mas coloque aqui nos comentários aqui a sua opinião, porque eu acho que ainda nós podemos ter opinião nesse país, eu acho, né? Não sei, coloque aqui nos comentários. Vamos ficando por aqui, até a próxima.